Fala galerinha, chave do Enem no ar, passa correndo, já estamos na segunda semana de conteúdos do quarto trimestre. Para você que está chegando atrasado, olha, corre lá que já tivemos a primeira semana com linguagens, hoje nós estamos na segunda semana e você sabe, segunda semana é matemática. Galera, tá correndo, mas você tem que ter aí na sua agenda o tempo para se preparar, hein? Quarto trimestre, batendo na porta, hora de fechar conteúdos e notas na escola. Para quem vai prestar vestibular, já focar no vestibular, no Enem. O Enem, inclusive, bate também a porta. Novembro tá aí, hein? As 2 primeiras semanas de novembro, você sabe que se você se inscreveu para o Enem, você tem que colocar na sua agendinha ali, os 2 primeiros domingos já separadíssimos. E aqui, é claro, você vai aproveitar o seu tempo para se preparar. Lembrando que aqui na playlist você consegue acessar todo o conteúdo nosso, consegue rever conteúdo, rever resolução de exercícios, dica de professor, hein? Resolução de exercício ajuda bastante a entender conteúdo. Bom, mas sem demoras, então, vamos para a nossa noite de matemática. Hoje é matemática pura e depois eu volto para dar instruções sobre chave de ouro, dicas da redação do Enem e também para correção de linguagens. Beleza? Então, fica aí, pega a pipoca, pega o suco, sua apostilinha da CPB, que o conteúdo, inclusive, é referência nossa e roda a vinheta. Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Esse vai ser mais uma aula especial para você que é do primeiro ano. Então preste atenção, pega a tua apostila, pega o teu livro, pega as tuas coisas, deixa tudo pertinho aí que a gente vai começar a estudar conteúdo especial para você. E hoje nós temos algumas coisas interessantes. Nós vamos falar sobre estatística. Continuar falando, já falamos isso lá no comecinho do ano e agora a gente vai dar continuidade pegando outras partes que ficou para ver nesse quesito agora. A gente viu lá no comecinho do ano, quando a gente falou das tendências de medidas centrais. Agora a gente vai começar a verificar as medidas de dispersão. Entre elas, nós vamos encontrar o desvio médio, o desvio padrão, a variância, e no meio desse contexto todo a gente também vai falar um pouquinho da média ponderada. A gente vai voltar um pouco para falar sobre média ponderada. Preparado? Tá animado para a nossa aula de hoje? Então, aperta os cintos porque já começamos. Média ponderada. Professor, de onde surgiu essa ideia? O que vem a ser? Como que a gente utiliza? É mais comum? É menos comum? O que isso apresenta para nós? A média ponderada, se a gente pudesse definir ela de algumas formas, nós podíamos pensar no seguinte. Pensa aí em valores esses valores têm uma certa repetição. Ok? Então pensa comigo em notas, valores de notas escolares em uma turma. Então vamos pegar uma disciplina de matemática em uma turma aí bem grande, uma turma de 50 alunos, e a gente vai verificar as notas que tem nessa turma. Então aí vamos ter pessoas que tiraram 5, outras tiraram 7, outras tiraram 8. Só que dentre essas que tiraram notas distintas, há também notas iguais. É provável que isso aconteça, é muito possível que isso aconteça. Dentro dessas possibilidades, entra-se a média ponderada. Vamos supor que a gente tem ali agora pesos para essas notas. Vamos pegar, por exemplo, uma matéria, uma escola, onde a matéria de matemática tem algumas atividades para compor a média. E aí você tem, dentre essas atividades, pesos diferentes para essas atividades. Por exemplo, vamos pegar uma atividade avaliativa que tenha peso 10, ou que tenha peso 5, uma atividade que seja apenas de listagem que tenha peso 2, e assim sucessivamente. Então, imagina várias atividades que tenha pesos para essas atividades de forma diferente. Então, a média aritmética ela surge com isso. Ela vai refletir um peso diferente, tá? Então, como é que fica a fórmula da nossa querida média ponderada? Basta a gente fazer o seguinte, a gente pode pegar, esse símbolo grego aí chamado sigma, ele é de somatória, perdão,
Ele é o somatório de xi vezes p de i dividido pela soma dos p de i. O que vem ser esse negócio, professor? O que é essas coisas gregas aí? Que é literalmente grego. Esse xi significa o dado que você está levando em consideração. Então, no exemplo que eu dei sobre notas e pesos, eles seriam as notas, a quantidade de notas que eu tenho. Então, esse xi seria uma nota só, vezes o peso que essa nota é atribuída. Então, suponhamos que aqui eu tenho uma atividade e essa atividade tem peso 4. Então, será a nota vezes 4. Mas note comigo que eu tenho símbolo de soma. Isso significa dizer que eu vou repetir esse processo somando-se as parcelas dos produtos uma quantidade de vezes que eu tiver que ser feita, uma quantidade de notas que eu tenha a ser feita. E embaixo você vai dividir pela soma dos pesos tranquilamente. Conforme eu já falei, x é o valor que a gente quer, p de i é o peso. Se a gente puder ampliar essa fórmula, a gente tem essa outra forma de verificar, de enxergar a nossa fórmula para a média ponderada. Tranquilo? Vamos lá para a prática para deixar de enrolação. A média ponderada entre os números 2, x e 5, com pesos respectivamente iguais a 10, 12 e 13, é igual a 3,8. Então, o valor de x é quanto? Questão legal. Ela está dizendo para nós que a soma dos valores 2x e 5 somados, feito a média, perdão, a gente conta 3,8. Só que o 2 tem peso 10, o 5 tem peso 12 e o x tem peso 13. Como é que a gente acha somente o valor de x? Facinho. A média ponderada, que neste caso particular é 3,8, ela vai ser igual a 2 vezes o peso do 2, que é 10, mais 12, no caso ele pegou 12 como sendo já o peso, vezes o valor do x, mais 5 vezes o peso do x, que é 13, dividido pela soma dos pesos, que nesse caso é 35. Fazendo as nossas contas, a gente pega o 35 e está dividindo, passa lá do outro lado multiplicando, a gente fica com 133 de um lado, e aí fica uma equaçãozinha do segundo membro, 12x mais 85. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente mandar esse cara para o outro lado, subtraindo, e a gente encontra o valor de x nessa nossa função, tá? Neste caso, x vai ser igual a 48 dividido por 12, x será 4. Aqui nós temos um novo exemplo, diz que durante a seleção de professores para uma escola, foram avaliados 3 critérios, sendo eles currículo, entrevista e aula experimental. Para saber qual é a nota do candidato, é feita a média ponderada das notas em cada um dos critérios, com pesos, olha só, 1, 2 e 3, para currículo, entrevista e aula experimental, respectivamente. Carita fez uma seleção e tirou as seguintes notas: currículo 6, entrevista 8, aula experimental 7. Nessas condições, podemos afirmar que a média de Carita foi de quanto? Observe que aqui se trata de uma média ponderada, pois para cada critério de avaliação, nós temos um peso específico, particular para ele. Fazendo as nossas contas, a gente encontra que a média é 7,2, aplicando na fórmula. Beleza, meu aluno? Tranquilo. Média ponderada simplesmente é somar, multiplicar valor pelo peso e dividir pela soma dos pesos. Agora a gente vai falar sobre tendências, as tendências de dispersão. O que é dispersão? É o quão longe os dados que eu obtive em uma dada pesquisa estão longe do centro, estão afastados do meio. Se nas medidas de tendências centrais a gente está interessado em saber quão perto do meio os dados estão se aproximando, aqui a gente quer saber quão longe do meio eles estão sendo desviados. E a gente tem 3 tipos de desvio, de dispersão, melhor falando. Um deles é o desvio médio, que tem a seguinte fórmula. Desvio médio é o somatório do módulo do dado, a informação que eu vou obter, seja ela uma nota, seja ela uma idade, seja ela uma informação que eu estou querendo requerer da minha pesquisa. Então, o dado menos a média dos dados, e aí se for uma média simples, vai ser a média simples.
Se for a média ponderada, vai ser o resultado da média ponderada, como a gente viu anteriormente, como faz o cálculo da média ponderada. Tudo isso está em módulo, significa dizer que, por mais que essa subtração me dê um valor negativo, ainda assim será um valor positivo, pois a gente está pegando um módulo, a distância dentro da reta desses dados, tá? A distância na reta entre os dados. E a gente vai pegar esse cara e dividir pelo número de informações, número de dados que nós temos lá. Então, a gente vai observar que ele é o menos usado para variância e mais fácil de interpretar, ok? Vamos pegar um exemplo simples. Vamos pegar as informações, as notas 4, 5 e 7 e uma média, a média delas é 5,33. Quem vai ser o desvio médio das minhas informações? Ele será 4 menos a média, mais 5 menos a média, mais 7 menos a média, dividido pela quantidade de dados que eu tenho. Para este caso particular, eu tenho 3. Nós vamos fazer a subtração. Por mais que dê um valor negativo, você permanece sendo positivo, uma vez que a gente trabalha com o módulo ali. Fazendo a soma dividido por 3, que é a quantidade de dados que nós temos, de notas que nós temos, a gente obtém um valor aproximado para 1,11. Variância. O que vem a ser a variância? Também é uma medida de dispersão. Só que agora, diferentemente do desvio médio, a gente vai trabalhar com a seguinte situação. Nós não vamos mais trabalhar com o módulo, mas sim com o termo ao quadrado, o valor da subtração da diferença ao quadrado. E anota essas palavrinhas, porque elas são importantes na hora de resolver questões. Diferença, subtração, ok? São palavras-chave que nos ajudam a identificar problemas desse tipo na questão, tá? Então, a gente estava sempre interessado em buscar saber qual era o meio, mas agora a gente vai ver como se dispersa esses dados, o quão longe, o quão espalhados esses dados estão na média. E os mais comuns que vai nos informar isso vai ser a variância e o desvio padrão. O desvio médio também nos dá uma informação, mas dessas duas, variância e desvio padrão, ele é o que mais a gente utiliza na hora de calcular os nossos dados, tá? Qual é a diferença, então, professor, do desvio médio para a variância? Na variância, você vai ter a somatória da diferença do dado menos a média ao quadrado dividido pela quantidade de informações que eu tenho lá. Exemplo. Então, a gente tem alguns números, entre eles 1, 3, 5, 7 e 9, e a gente quer saber qual é a variância desses meus dados, dessas minhas informações. Como é que a gente faz, então, professor? De maneira simples, a gente pensa o seguinte: eu tenho 1, 3, 5, 7, 9. Eu tenho 5 notas, 5 números, 5 dados, ok? Esses caras serão, voltando na nossa fórmula, eles serão os xis. Tá vendo aqueles xis ali? Cada xi desse vai ser uma nota que eu vou utilizar, um número que eu vou utilizar. Então, voltando aqui, nós vamos ter que ter esses desvios ao quadrado. Então, 1 menos 5 ao quadrado vai ser igual a 16. Depois, 3 menos 5 ao quadrado será igual a 4. 5 menos 5 ao quadrado é 0. 7 menos 5 ao quadrado fica 4. 9 menos 5 ao quadrado, 16. Os valores que eu obtive ao quadrado, agora eu vou simplesmente fazer a soma deles, uma vez que na fórmula a gente pega a parte que soma, a somatória das informações, tá? Realizando a somatória, a gente obtém 40, a variância será 40 dividido por 5, resultado 8. Professor, um macete para a gente lembrar. Simples, a variância é a mesma, quase a mesma coisa que o desvio médio. A única diferença é que no desvio médio o valor está em módulo e na variância você vai pegar o valor do desvio médio e vai elevar ao quadrado. Beleza? Tranquilinho? Agora é aquele momento especial que a gente dá aquela pausa para a água, para que você possa se hidratar, dar aquela refrescada legal. Pega aí tua garrafinha de água, vou pegar aqui o meu galão, que já é de costume, né? Vamos se hidratar um pouquinho.
Diz aqui pra gente. A aula tá tranquila por enquanto? O assunto tá fácil? Ah, professor, média legal, média ponderada tranquila, desvio médio tá bem suave, tá bem tranquilinho. Desvio, a variância também foi muito tranquila. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desvio padrão. Esse desvio padrão, ele é interessante a gente pensar nele como sendo um dos principais ou o principal que a gente utiliza na hora de analisar os nossos gráficos, as nossas informações, a nossa pesquisa, porque o desvio padrão é de longe a medida de dispersão mais utilizada. Então, quando a gente trabalha em quão longe está os meus dados de acordo com a minha pesquisa, quão disperso, quão longe do meio as minhas informações estão. Quem vai dizer isso será o desvio padrão com mais propriedade, com mais certeza, tá? Então foca nele porque ele é sempre importante na hora de resolver questões. Ele resolve problemas principalmente da unidade da variância, pois ele vai ser a raiz quadrada da variância. Então note comigo que um depende exclusivamente do outro. Para que eu possa obter a minha variância, o meu desvio padrão, perdão, eu preciso obrigatoriamente da minha variância. É ela que vai me dizer quem é o desvio padrão. E eles têm essa relação, né? Então, se eu tenho um desvio padrão, eu consigo obter minha variância também. Basta fazer a raiz quadrada, tá? Basta levar ao quadrado, perdão. E se eu tenho a variância, a raiz quadrada dela será o meu desvio padrão. Vamos para a forma para a gente ver como funciona esse cara. Olha só. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, ele mede o quanto os dados estão dispersos em relação à média. Neste caso particular, a gente vai ter o seguinte: a gente vai dizer que aquela letra grega ali, ela será igual à raiz quadrada da somatória de xi menos a média ao quadrado, dividido pela quantidade de informações que eu tenho lá dentro. Lembrando que aquela fórmula dentro da raiz quadrada, também nós conhecemos ela como variância. Então, se a gente pudesse traduzir essa fórmula, nós traduziríamos da seguinte forma: o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Beleza, professor? Então, se eu quero achar a variância dado que eu já conheço o desvio padrão, o que eu posso fazer? Simplesmente você pode pegar e elevar o seu desvio padrão ao quadrado. E aí você obtém. Exemplo prático. Vamos supor que você tem algumas informações em uma determinada quantidade de dados, e nessa quantidade de dados que você tem um valor para o desvio padrão. E esse valor é igual a 4. O desvio padrão é 4. Então, professor, quem vai ser a minha variância? Obviamente vai ser o quadrado do desvio padrão. Então será 16. O contrário também acontece. Suponhamos que você fez suas contas e a sua variância deu 9. Ou, vamos pegar um número mais bonitinho, deu 144. Olha só que negócio louco. E aí, quem vai ser o seu desvio padrão? Será 12. Não é interessante ter esses dados não, porque está dizendo que está muito disperso do que você queria. Mas, suponhando que isso aconteça, é bem fácil da gente projetar. Vamos lá para o nosso exemplo. Dados os números 3, 5, 3, 1, 3, perdão, 5, 7 e 9, determine o valor do desvio padrão. Eu vou deixar um tempinho você pensar nessa questão, enquanto a gente dá aquela velha e boa pausa para a nossa hidratação. Pensou um pouco? Vamos lá. A gente tem apenas os valores, os números dos dados que a gente obtém. E ele quer saber qual é o desvio padrão desses números. Tranquilo. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o desvio padrão de 2,83 significa que, em média, as notas do grupo B se desviam aproximadamente 2,83 pontos da média, que é 5. Esse valor é muito mais intuitivo do que a variância, que é 8. Então ele já deu para nós aqui uma interpretação do que a gente descobriu. Quando a gente fizer a nossa média desses números que a gente já fez,
ela vai dar uma média de 5, ok? Então, quem seria a nossa variância? A variância vai ser 8. Então, pensa comigo, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Se você fez aí, e eu já tenho certeza que você pausou e tentou fazer, você viu que a variância deu 8, que o desvio deu 2,83. Mas beleza, professor, o que esse desvio significa para mim? Esse desvio significa que um determinado grupo que obteve essa quantidade de informações, 1, 3, 5, 7, 8, 9, eles se desviam da média a 2,83 pontos. Ou seja, eles estão se desviando 3 pontos em relação à média, que é 5. Eles se afastam da média em 3. Imagina que vocês têm uma reta, a média está aqui, a média é 5. Ela se afasta da média em 3 casinhas, ok? É como se estivesse mostrando o afastamento dos dados em relação ao centro, tá? Exemplo prático, se você tem 2 fundos de investimento com o mesmo retorno médio, exemplo, 10% ao ano, mas o fundo A tem um desvio padrão de 2% e o fundo B tem um desvio padrão de 10%, qual é a diferença? O fundo A ele é mais estável e previsível, com retornos que ficam mais próximos da média, que é 10. O fundo B é mais volátil e arriscado, com retornos que variam muito mais em torno da média, ok? Então aqui a gente tem um exemplo muito prático do que seria o desvio padrão realmente na prática. A gente consegue observar esses pequenos detalhes, ok? A média ponderada, se a gente pudesse concluir de forma brilhante aqui para vocês, a média ponderada nos dá a média que considera a importância de cada dado. Então, cada informação na nossa média ponderada, ela tem um valor, ela tem um peso, ela tem algo que recai sobre ela. A variância do desvio padrão nos mostra o quantos dados estão espalhados em relação à média, ou em relação ao centro das informações. E o desvio padrão e a média é a medida mais comum e fácil de interpretar, por estar na mesma unidade dos dados. Então, por que ela é mais simples de pensar, professor? Ela é mais simples porque ela me diz o afastamento em relação à minha média ali. E o desvio médio é uma medida de dispersão mais simples, mas menos comum na prática por suas propriedades matemáticas de módulo. Meu querido aluno, foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que você tenha curtido bastante essa aula, que você tenha aprendido muito e tenha revisado boas práticas aí que a maioria dos professores de vocês já fazem em sala de aula. Se você ficou com alguma dúvida, você pode retornar esse vídeo quantas vezes você achar interessante, pode pausar para tentar fazer os nossos exemplos, ok? Você tem essa capacidade, você tem essa disponibilidade, já que o vídeo está disponível para você aqui no YouTube 24 horas por dia, até a eternidade, quando ficar o canal aqui. Que Deus te abençoe, fique com Deus, nos vemos na nossa aula de resolução de exercícios. É isso, e tchau! Fala galerinha aí, mais uma vez Tuts na área contigo, chave de Enem, chave de ouro, todos juntos aqui para a gente tirar 1000 na redação. Vamos juntos? Então, na aula passada sobre o quê? Nem foi uma aula, foi uma dica, né? Uma chave de ouro aí de dica real para você, como que você faz uma redação. Lá a gente trabalhou o bloco introdução. Lembra que eu falei que nós vamos trabalhar com 4 blocos? Então, um é a introdução, um é o desenvolvimento 1, outro desenvolvimento 2 e outra a conclusão. Só que dentro de cada um desses blocos, você vai construir pelo menos 3 blocos. Então a gente construiu 3 blocos lá na introdução, certo? Hoje, o que nós fazemos então com os argumentos que eu levantei lá naquele bloco? Então vamos lá? Aqui
Deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Ok, canetinha funcionando. Então, aqui eu tenho o bloco do argumento 1. Faz aí comigo aí, bem rapidinho. Ok. Pelo menos 3 períodos, ok? Então, aqui nós vamos chamar de D1, desenvolvimento 1. Fechou? Lembra que lá na introdução você trabalhou uma coisa chamada tese, argumento 1, argumento 2? Pois é, aqui você vai desenvolver o seu argumento 1. Então, aqui o seu argumento 1, que via de consequência é uma causa da tese. Fechou? O que eu faço no bloco 1, então, Tuts? Vamos lá? A primeira coisa que você vai colocar aqui, você vai dar uma explicação da sua causa. Como assim explicar? Você vai apresentar o seu argumento. Então vamos lá, ó. Apresentar o argumento 1. Você não pode repetir o teu argumento, porque lá você só disse o que você vai trabalhar. Então, se o seu argumento 1 é assim, lembra que eu dei o argumento, ó, eu não gostei da aula do Tuts, por quê? Porque ele não domina o conteúdo. Você não pode apresentar o argumento aqui e falar assim, o Tuts não domina o conteúdo. Você fala que o demonstrar da minha aula, né, deixou claro de que eu não domino o conteúdo, e o Enem é necessário que você tenha, então, assim, um vislumbre muito claro das coisas. Você vai apresentar isso para mim. Você não pode só repetir, tá? O que eu faço no bloco 2? O bloco 2 é quando você vai agora provar o teu argumento, entendeu? Eu preciso provar. Imagina que eu tô lá num júri e eu digo assim, ó, o meu cliente é inocente. Bicho, eu preciso provar que ele é inocente, entendeu? É isso que nós fazemos aqui. Contextualização é feita lá na introdução. Aqui não é contextualização. Aqui é o meu argumento sendo provado. Então aqui eu vou trazer aqui um intertexto, ok? Intertexto. Esse intertexto ele pode ser lei, ele pode ser literatura, ok? Esse intertexto ele pode ser arte como um todo, vamos utilizar cinema, filme, série, ok? Ele pode ser filosofia, ele pode ser sociologia, ele pode ser história, ok? E qualquer outra base do conhecimento que exista, biologia, física, química, geografia, imagine todos os componentes curriculares que você tem. Aqui é o momento de você utilizá-los, ok? Beleza. O que eu faço no terceiro bloco? No terceiro bloco, no terceiro período, o que eu faço? Eu faço o fechamento. Fechamento. Ok? Beleza? Agora tem uma coisa. A parte do Enem mais importante, ela fica nesse bloco aqui, ó. Que eu tô riscando aqui. Risca aí e coloca assim, ó. Top. Essa parte aqui é a parte mais importante do texto. Por quê? Porque quando você deu o seu argumento, aqui você vai provar o seu argumento. Então não adianta só jogar o intertexto. Você vai colocar o intertexto, imagine que o intertexto seja assim, ó. Você vai pegar aquele clichêzaço que mais é utilizado no Enem, que de acordo com fulano de tal, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Nossa, esse é o clichê do Enem, hein? Colocou o ponto? Não, não posso fazer isso. Você vai colocar o seu intertexto, você vai colocar... Opa, fiz uma coisinha aqui. Uhum. Então imagina lá, ok? Imagina que está lá nesse bloco. Então você colocou o seu intertexto, tá? Ó, intertexto. Quando você colocou o seu intertexto, você vai colocar uma vírgula, você vai colocar ou seja, e você vai relacionar esse intertexto, tá, com o seu argumento 1. Como assim? Então você vai pegar lá, segundo fulano de tal, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Ou seja, sem um efetivo conhecimento do Enem e da educação base,
a qual o professor Tuts não me proporcionou, eu não conseguirei dar entrada no sonho que é a universidade, ok? Então você argumentou com base naquele fundamento. Obviamente no Enem tu não vai utilizar a primeira pessoa, pelo amor de Deus. Primeira pessoa, jamais, ok? Jamais. Você não utiliza a primeira pessoa, fechou? E o que que eu faço nesse terceiro bloco, então, que eu falei, né? Primeiro bloco nós falamos ali que é você apresenta, segundo bloco você coloca o intertexto e faz a relação, e no terceiro bloco você fecha, você faz o fechamento. Como que eu posso fazer um fechamento bem rápido? Você pode fazer assim, ó, enquanto persistir uma inércia na educação, ou enquanto o professor Tuts não melhorar o seu aproveitamento em relação à turma, você faz isso. O que que acontece? Isso. Então você faz essa ideia, ó, enquanto isso não acontecer, isso perdura, ok? Faz essa relação de causa e consequência. Percebeu que as caixas estão completamente soltas? Vamos ganhar ponto no critério 4. Aqui você vai começar assim, ó, sob, ok? Deixa eu só ligar aqui. Ok, vai. Então olha aqui, ó, a gente está sem nenhum conectivo. Você vai colocar, ó, sob esse viés, vírgula, apresenta o seu argumento. Pontuou, você vai colocar assim, ó, destarte, isso, tá? É um bom conectivo para esse lugar aqui, ó, ok? E o que que eu faço no final, depois que eu pontuei, coloquei meu intertexto, coloquei o ou seja, vírgula, argumentei, relacionei, pontuei. O que que eu faço aqui? Você vai colocar, ó, dessa forma. E com isso você está garantindo o teu critério 4. Fechou? Vamos fazer aqui um vislumbre, então, o que que a gente fez no argumento 1. Nós criamos 3 blocos, pelo menos, sendo o primeiro bloco nós começamos com sob esse viés, apresento o meu argumento. Fechou? Pontuei. Agora eu coloco destarte, coloco o meu intertexto da seguinte forma, destarte, segundo fulano de tal, conforme é observado na história, segundo a Revolução Industrial, ok? Beleza, colocou vírgula, ou seja, aí você faz aquela argumentação ali que eu falei contigo, beleza? Pontuou dessa forma, enquanto isso, mais isso, enquanto isso, isso. Você faz essa relação aí de causa e consequência, e aí você tem uma baita de uma relação. Fechou? Acho que é uma dica chave de ouro aí para você. Valeu, a gente se vê. Fala, galerinha! E aí, vamos para a resolução dos exercícios? Então vamos lá. No nosso primeiro exercício, a pergunta era a seguinte: assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal, certo? Então aqui a gente tem várias situações de uso de concordância verbal e nominal. O que você marcou como correto? Vamos à resposta? Se você marcou que a alternativa correta é a E, você acertou, mas vamos entender por quê, ó. Não é necessária a distribuição de panfletos, tá? Então, primeiro, o verbo tá certo, que está se referindo à distribuição, então singular, singular. E necessária, essa expressão, ó, é necessária, faz parte daqueles combos assim, é necessário, é bom, é proibido. Sempre que em seguida você tiver o uso do determinante, ou seja, do artigo, essa expressão precisa ficar no feminino. Então, por isso que é necessária a distribuição, certo? Então, essa está certa. Agora, por que as outras estão erradas? Vamos lá, letra A. A reunião foi marcada para 12:30. Não, lembra lá da nossa aula? 12:30, porque se refere à hora. B. Fazem anos que ele estuda. Também está errado. O verbo fazer com sentido de tempo, ele é impessoal. Ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. A letra C.
As regras estão disponíveis. Ai, desculpa. Vamos lá. As regras estão disponíveis para conhecimento de todos. Era assim que tinha que estar escrito, né? Porque ali a gente tem um verbo de ligação e o disponível, que é o adjetivo, que é o predicativo, ele precisa combinar com regras. Então, regras disponíveis, certo? E segue anexos nos envelopes às solicitações. O que está sendo enviado? As solicitações. Então, tudo tinha que estar combinando com isso. Seguem anexas às solicitações nos envelopes. O nos envelopes só se refere onde essas solicitações se encontram. Beleza? Questão 2. A gente tem ali um texto e algumas coisas marcadas nesse texto. E a pergunta é: sempre acompanhado de memória e criatividade excepcionais, o adjetivo sublinhado está concordando gramaticalmente com os substantivos memória e criatividade. Marque a opção incorreta quanto à concordância nominal, tá? Então, aqui eu estou com um adjetivo excepcionais que vai se referir tanto à memória quanto à criatividade, ó. Memória e criatividade excepcionais. Qual é a que está incorreta? Vamos lá? Se você marcou a letra A, está errada. Mas por quê? Vamos lá, ó. Maria estava com o pé e a cabeça quebradas, tá? Então, olha, lembra que quando eu tenho um adjetivo, que seria o quebradas aqui, né? Que se refere aos dois substantivos, que seria pé e cabeça, e esses dois substantivos são de gêneros diferentes, esse adjetivo precisa estar no masculino e no plural. Então, tinha que estar quebrados, tá? Ficamos meio chateadas, tá certo, né? Lindas palavras e discursos destacaram as celebrações de fim de ano. Lembra que quando eu tenho um adjetivo que vem antes do substantivo ao qual se refere, ele pode combinar com o substantivo mais próximo. Então, lindas palavras. Os soldados estão todos alerta. Alerta tá certo, porque alerta é uma palavra invariável, tá? E as certidões seguem anexas ao processo, tá certo, porque seguem anexas tem que se referir às certidões. Beleza? Questão 3, avalie as frases a seguir. E aí tem o uso do bastante. Vamos só relembrar aqui rapidinho. E aí a gente já vai para a resposta. O bastante, ele pode ser classificado como adjetivo ou como advérbio. Sempre que ele for um advérbio, ele é invariável. E quando ele for um adjetivo, ele vai combinar com o substantivo. Então, ele pode ir para o plural, tá? Então, qual dessas alternativas aqui é a correta? Vamos lá? Letra C. 1 e 2 estão corretas. Vamos entender por que a 3 está errada. Olha lá. Os doces e os salgados não são bastante para realizar a festa. Ó, esse bastante está se referindo ao sujeito doces e salgados. Então, não são bastantes, deveria ser, tá? Agora, não, desculpa, peraí. É isso mesmo. Aqui é para assinar a correta, tá vendo? A gente tem que prestar atenção nisso, senão a gente pode se equivocar. Agora, ó, aos membros da associação serão feitas bastantes doações, ó, muitas doações. Nós nunca estivemos bastante preparados, ó, muito preparados. Agora essa palavra é um advérbio, tá? Então, tá correto 1 e 2. Beleza? A quarta questão vai trabalhar aqui algumas conjunções e os sentidos expressos por essas conjunções. Então, vamos direto para a resposta? Se você marcou a letra E, você acertou. Para é a preposição e expressa a finalidade, podendo ser substituída por a fim de, tá? Agora, o como é conjunção, expressa a relação de causa? Não, gente, o como ali não expressa ideia de causa, ó. Meu pai se referia àquele período como a pior seca desde 1932. Então, aqui é de comparação, não é de causa, tá? Depois a B, por é preposição e expressa a relação de consequência. Também aquele por, ó, vamos lá, não é ideia de consequência, só uma preposição. A C, para é preposição e expressa ideia de origem, podendo ser substituída por de, tá? Não é o caso aqui, ó.
com a solidariedade de um vizinho para a fim de. Esse é o sentido ali, tá? E a letra D também está equivocada, porque não pode ser substituída por cujo, porque cujo tem sempre ideia de posse e não essa ideia dali. E a última questão diz o seguinte: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, ponto, né? Então, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra de expectativa ao final. Olha lá, a mãe é a mãe de todos os vícios. Desculpa, a mãe não, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe e precisa ser respeitada. Então, por que quebra de expectativa? A preguiça, ela não deveria ser respeitada, né? Só que aqui, como ele comparou a preguiça a ser uma mãe, então aí por isso que dá essa ideia de que você precisa respeitar, mas é uma quebra de expectativa em relação à ideia de você ser preguiçoso, então por isso que a alternativa correta é a A, ok? Então, espero que vocês tenham arrasado e até a próxima. Olá, e aí? Resolveu todos os exercícios do simulado? Preparado para correção? Então vamos lá. A primeira questão, uma questão da UEL, que diz assim, ó: assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção. O romantismo, graças à ideologia dominante e a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas marcadas por teocentrismo, hipersensibilidade, alegria, otimismo e crença. Pensa lá nas características do romantismo, gente. Etnocentrismo, insensibilidade, descontração, otimismo e crença na sociedade. Egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. Teocentrismo, insensibilidade, descontração, angústia e desesperança. Egocentrismo, hipersensibilidade, alegria, descontração e crença no futuro. Qual delas é a resposta certa? Gente, claro que é a resposta C. Pense lá nas características do romantismo: o egocentrismo, né, voltado para o eu, a subjetividade, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo. Lembra que a gente falou de Lord Byron? Falamos, né, do ultra-romantismo, certo? Angústia, desespero, ok? Acertou? Parabéns. Vamos para a nossa questão 2 da FUVEST, olha lá. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. O romantismo aparentemente é idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário. Também nós temos a aproximação de opostos, cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos ligados pelos clássicos. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político, voltado para temas nacionalistas. Desinteressou-se do elemento exótico, incompatível com a exaltação da pátria. E aí? Qual resposta que você marcou? B, gente, cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente, tá? Então, o romantismo, ele não se desapegou do passado, mas ele trouxe esse passado, ele manteve o passado e agora procurou formas de compreender e explicar o presente, tá? O momento em que os autores, né, do romantismo estavam vivenciando, ok? Vamos para a questão 3 da UFC. Analise as declarações sobre o romantismo no Brasil. O público leitor romântico se constituiu basicamente de mulheres e estudantes. E aí? Lembra? Sociedade aristocrata, crescendo a burguesia.
Com a popularização do romance romântico, obras passaram a ser escritas para o consumo. E a última, assertiva, o romance romântico veio atender uma necessidade de um público predominantemente rural. Gente, vocês perceberam que essa afirmativa 3, ela se opõe ao que está na afirmativa 1? Então, queridos, a nossa resposta já deu para você perceber aí qual é, né? Claro que a resposta D, apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, uma vez que o público leitor romântico se constituiu basicamente, tá? De mulheres e de leitores. Gente, começo do século XIX, você acha que o homem ia ficar lendo folhetim? Ficar lendo romance? Não, né? E aí, com a popularização do romance romântico, obras passaram a ser escritas para o consumo. Lembra que eu falei disso? Pensando nessa, né, burguesia, tá ok? E com isso, encerramos a nossa correção. Espero que você tenha ido bem, hein? Beijo no coração e até mais. Hey everybody, I'm back. Bora resolver então esse questionário. Como foi? Deu bom? Eu vi que algumas questões foram muito boas, o resultado deu super certo. Vi que vocês entenderam, então vamos agora verificar. Vamos lá comigo e tirar as dúvidas. Tirem as dúvidas, por favor. Então a primeira questão era um cartoon. Então olha lá. Nós estávamos vendo, então, o uso do futuro, will. Então, ali no cartoon, eu destaquei isso, ó. Oh, we'll love working here. Nobody treats you any differently just because of your age, race or gender. Então, eu trouxe aqui essa questão exatamente por causa do futuro. E aí, se você conseguiu retratar o ambiente do trabalho com o objetivo, né? Qual o objetivo desse cartoon? Destacar a falta de diversidade. Então, vocês viram que nós usamos a gramática, mas ela estava inserida dentro de um contexto e a pergunta foi, de forma geral, o que você entendeu sobre o cartoon? Qual era a mensagem desse cartoon? Já na pergunta número 2, a teacher trouxe para vocês advérbios. Então, eu escolhi um texto onde nós encontrássemos bastante advérbios para você praticá-los, ó. Always, really, all the time, just, so, que é de intensidade, so. Então, olha lá. Tem ainda o futuro, ó, going to, né, will. Então, esse texto tem de tudo, gente, de tudo um pouco da gramática que a gente estudou, ok? Então, você leu esse texto e a pergunta era, considerando o seu olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do quê? Se você colocou resposta B, sobre a perspectiva do visitante em relação ao local, você acertou. Então, aqui você tinha vários elementos para prestar atenção. Gramaticais, advérbio, futuro e ainda a sua fluência ali no vocabulário, usando as técnicas de leitura de reconhecimento de cognatos, fazendo o processo do skimming, do scanning e o que realmente aquele trecho permitia reconhecer quando você faz essa avaliação, dependendo do que, tá bom? E a última questão também ali era um cartaz, um pôster de divulgação de uma campanha que abordava a diversidade e a inclusão. E logo ali a gente vê, this is not who we are, and it's okay, not okay. Né? Então, a gente tem o who, que é o relative clause. Lembra dos relative pronouns? Who, eu estou tentando identificar quem, not who we are, não quem somos. Então, pessoal, nesse pôster, então, ele aborda a diversidade, a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais. Então, das imagens, do texto, ela faz referência a que ato? E se você colocou, então, a resposta A, estereotipo, meu Deus, gente, que dificuldade! Estereotipar, stereotype, povos de certas culturas, você acertou.
Ok? Então, isso fica claro nos elementos visuais e por isso que é importante o pre-reading, você olhar, identificar os elementos não verbais, ok? E ali, ó, relative clause who, falando de quem, certo? Então, pessoal, que bom. Fiquei feliz com o resultado desse simulado e a gente se vê. Bye, bye!